amor de Deus, do amor de Cristo, é a cruz. A cruz de Jesus nos diz que Ele nos ama. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que ainda que jamais estaremos aos pés dele, quando falamos de santidade, de dignidade, de honra, de obediência, ainda assim Ele nos ama a despeito de nós, não porque nós fizemos alguma coisa, mas a despeito de nós. Ele já nos amou muito antes de sermos transformados pelo seu sangue. Quando você ficar em dúvida sobre o amor de Deus, lembre-se da cruz. João 3,16 é o versículo da Bíblia que eu mais amo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, amou tanto, que Ele deu o seu Filho unigênito, o melhor que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus te ama ou não te ama? Qual a prova do seu amor? Deus entregou o melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta morte derramou o sangue de Jesus, e nós fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. E o texto que nós lemos diz: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Queridos, os pecados aprisionam, condenam. O pecado é o caminho através do qual veio a maldição no mundo, mas Satanás achou que ele seria vencedor. A maldição que veio pelo homem foi quebrada pelo sangue de Jesus, e nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos perdoados dos nossos pecados passados, somos empoderados pelo Espírito Santo para enfrentá-los hoje, e um dia seremos livres da presença do pecado por causa do sangue de Jesus. Quantos aqui já tem o sangue do Cordeiro aspergido sobre a sua vida? Você já tem o passe para o céu e para a vida eterna. Amém? Dá uma salva de palmas aí, meu irmão. Muita gente me pergunta: mas pastor, o que é esse negócio de que o sangue perdoa e o sangue limpa? Hebreus 9:22 nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Vou espirrar aqui. Solta. Não há remissão de pecados. Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Diga: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na velha aliança, no Velho Testamento, as pessoas sacrificavam animais puros, inocentes. Era uma troca. Um pecador, alguém que tinha quebrado a aliança com Deus, ele merecia a morte, mas Deus não queria puni-lo com a morte. Então, um animal inocente e puro tomava o seu lugar. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontam para o único e verdadeiro e eficaz sacrifício, que é o sacrifício do sangue de Jesus. E a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que no sangue há vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus ama a humanidade, mas Ele é justo e precisa condenar o pecado. Então, para não matar a todos nós, Ele matou o seu Filho Jesus, que se entregou voluntariamente. A palavra remissão ou redenção na Bíblia significa alguém que vai no mercado de escravos, compra o escravo, paga um preço e o liberta. Normalmente as pessoas iam lá, compravam escravos para que ele se tornasse escravo de si mesmos. Mas Deus não. Ele nos comprou com o sangue de Jesus, Ele nos libertou e nos deixou livres.
Só que no Velho Testamento havia aquele escravo que, mesmo tendo sido liberto, ele escolhia viver para aquele senhor como seu servo para sempre. Ele recebia um brinco, uma orelha furada. Ele é chamado de o servo da orelha furada, porque não era escravo porque foi coagido, mas porque ele escolheu servir aquele senhor. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido, que foi o sangue de Jesus que foi o preço pago para que eu e você pudéssemos ser redimidos e libertos. Amém? Mas esse sangue, queridos, além de nos libertar, ele nos purifica. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. É como se ele estivesse fazendo uma transfusão. Ele recebe a nossa condenação e nos imputa a sua pureza. Ele recebe os nossos pecados e nos imputa a sua justiça. Isso na Bíblia é chamado de justificação. Ele purifica os nossos pecados. Antes nós pertencíamos ao império das trevas. Hoje nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor. Aleluia! Glorifique ao Senhor, glorifique a Jesus. Ele te comprou, Ele te libertou. E hoje você pertence não a um império coercitivo, você pertence a um reino. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Mas para entrar neste reino, você não pode entrar com os seus pecados. Você precisa ser limpo, precisa ser lavado, precisa ser purificado. Mas como é que nós somos purificados por esse sangue? 1 João 1,7. Presta atenção, meu querido, porque isto é maravilhoso. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, diga o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. De um lado estão todos os pecados da humanidade, de um lado da balança da justiça, e do outro lado está o Filho de Deus, o justo, aquele que nunca pecou. E adivinhem, qual lado é mais pesado? Os pecados do mundo ou a justiça de Jesus? A justiça de Deus.